E aí, primata, como é que você tá? Tudo bem? Hoje teremos um episódio tanto quanto diferente. Inclusive, nem tô fazendo aqui minha voz de papagaio. Eu sou o Lucas Perillo, né, que é diretor da Bocaina e um dos idealizadores do podcast Papagaio de Primata. E esse episódio é pra gente encerrar com muita alegria a nossa segunda temporada. Foram 10 episódios aí muito legais, bem diferentes da primeira temporada. Quem acompanha a gente desde o início viu uma transformação gigante, né? Na primeira temporada a gente pensou em fazer um podcast só de bate-papo mesmo, né? Conversando sobre temas ambientais, né? Tentando explorar esses assuntos de conservação da biodiversidade no cotidiano das pessoas. Mas veio a pandemia e atrapalhou um pouco tudo. E a gente sentiu a necessidade de mudar radicalmente a maneira de produzir esse podcast. E depois de um tempasso decidindo várias coisas, lendo muito e conversando, trocando muita ideia, a gente chegou nesse cenário da segunda temporada que foi um cenário ficcional, né? Cada colaborador do podcast assumiu um personagem e aí a gente produziu os roteiros baseado na fala de cada um desses personagens, né? Cada um com uma história de vida ali relacionada com as suas características, né? E aí a gente sentia falta de alguém para contar essas histórias, né? Porque são histórias que já teoricamente teriam acontecido. E aí optamos por escolher o papagaio. E eu fui a voz aí do papagaio nessa segunda temporada. E a gente vai continuar nesse modelo na próxima temporada. Então, para quem gostou dessa transformação, não se preocupe. O papagaio vai estar de volta aí rapidinho. E esse intervalo, na verdade, é para a gente produzir já a terceira temporada. A gente já tem vários assuntos, já estão discutindo aqui várias coisas que vão ser incorporadas aí na próxima temporada. E em breve a gente está de volta. Então, para hoje é só uma conversa mesmo, para a gente resgatar algumas coisas que aconteceram nessa segunda temporada. E cada um dos personagens aí gravou um pouco para contar para você o que foram os principais desafios, né? As coisas que gostou e que não gostou. Então, a primeira pessoa que eu convido para conversar com vocês é o Capitão Felipe Fonseca do Carmo, meu parceiro aí da Bocaina e que assumiu esse personagem de uma maneira muito interessante. E aí, Felipe? Então, o capitão, né? Quando a gente pensou nos personagens para essa expedição, né, como era num barco, ele precisaria de um capitão. E a ideia do capitão é aquela pessoa que sabe o rumo, né? Aquela pessoa que tem o controle do barco, mas ele também tem que saber para onde vai. E aí sempre quando a gente pensava, né, num tema para o episódio, né, no que falar para o episódio, a ideia era utilizar o capitão para ser o personagem ou aquela pessoa que indicaria também um norte para aquele tema, né? E quando a gente fala de conservação, né, de biologia da conservação, da ciência da conservação, o que a gente acredita que seja um bom norteamento aí são as políticas públicas. A gente pensa que a conservação ela se dá em fato, né, quando se tem uma política pública sobre, né, o que a gente quer conservar. Então, em todo episódio, né, a ideia era utilizar o capitão para indicar o que se já tem de política pública sobre aquele tema, principalmente aqui no Brasil, mas também outras referências, né, pelo mundo. Discutir um pouco sobre essas políticas, né, quais as lacunas que elas têm, como que os cientistas, né, os pesquisadores podem contribuir para cada vez mais, né, as políticas públicas serem cada vez mais efetivas e também de mencionar, né, esse assunto de política pública e governança para a população de forma geral. Né, parece ser um assunto bem distante, né, parece que é algo que só os políticos que devem discutir, mas na verdade não. Né, quando a gente fala em política pública, ela tem que ser realizada, né, em várias frentes, né, com a participação ativa das comunidades, né, da população de forma geral, né, de pesquisadores e dos políticos. Então, a ideia de ter o capitão aí como personagem é dar essa mensagem, né, de que temos que ter um norte nas nossas decisões. E aí foi bem complicado, vamos dizer assim, essa parte de vincular,
né, uma história fictícia, né, que é o barco ali, a expedição, mas ao mesmo tempo utilizando de fatos, né, de ciência mesmo, para discutir essa questão. Eu acho que para essa primeira temporada, vamos dizer assim, nesse novo formato, né, estamos na segunda temporada do Papagaio, mas é a primeira vez que a gente utiliza esse formato meio de conto, né, eu acho que ficou redondinho, a gente conseguiu sim, né, encaixar aí tanto as partes ficcionais, né, quanto as partes de fatos, né, de dados ali científicos. Então, eu acredito que ficou bem massa, né, essa abordagem nossa com o capitão e os outros personagens. Tá aí, massa demais, Felipe. Exatamente. Acho que a transformação, né, do podcast tirou a gente muito da zona de conforto ali, de tentar conversar com públicos diferentes, e pelo feedback das pessoas, acho que ficou bem interessante. E o Felipe também queria comentar sobre alguns episódios que ele participou e também mandar um recado para vocês. Então acompanhe aí. Uai, vou aproveitar aqui então para chamar todo mundo para escutar, né, essa segunda temporada. Ela está bem interessante, né? São 10 episódios, 5 que a gente fala que são os episódios grandes, né? Onde tem as expedições maiores, onde debate um tema com mais profundidade, né? Vários personagens participando. E tem aqueles episódios que a gente está chamando de expedições, né? Que são episódios mais curtos, né? De 20 minutinhos ali. Né? Cada um de nós aí ficou responsável por um, né? E a gente debate também temas, mas de uma forma mais, né, descontraída ali, né? Algo mais filosofal, vamos dizer assim, que também está bem interessante. Eu fiz esse último, né, o Mar de Morros, que para mim foi bem massa, porque eu tratei de um assunto que é do meu cotidiano, desde criança, nessas montanhas ferruginosas aqui de Minas Gerais, né, aqui perto de Belo Horizonte, na Serra da Moeda, Serra do Gandarela. Né, então, é algo que foi bem legal de trabalhar, porque mexe um pouco com esse sentimento, né, do que a gente viu, né, durante esses anos aí, e o que a gente está vendo se perder, né, principalmente com a mineração. Então, esse último episódio, Mar de Morros, foi algo bem massa de fazer. Teve a participação do Flávio Fonseca, que é meu irmão, mas também é biólogo, né, talvez a maior autoridade aí, né, e referência nos campos ferruginosos no Brasil. Ele fala um pouco, ele traz essa parte científica, né, falando da importância dessas montanhas ferruginosas, e eu divago um pouco aí sobre esse sentimento mesmo de angústia, de felicidade dessas serras. Traz um pouco dos poemas do Carlos Drummond de Andrade, que relatava bastante sobre isso também, essa perda das montanhas, elas indo com os trens de ferro, né, por mineração. Mas aí vamos escutar todos, que está bem instrutivo, né? Acho que todos que fizeram o roteiro estudaram bastante para fazer o roteiro, né, para essa dificuldade que a gente teve, né, de juntar o ficcional com a ciência. A gente está acostumado tanto a escrever relatórios, né, mas acho que quando a gente tem que escrever um pouco mais fora desse padrão científico, né, foi um grande desafio. Mas eu achei um resultado muito massa. Então, pessoal, escutem essa segunda temporada, né, que ela vai trazer muitas novidades, não só nos temas, né, que a gente discutiu, mas também na forma de comunicar. A ideia dessa segunda temporada era tentar trazer um novo formato para discutir ciência, meio ambiente, conservação, política pública. Então, escutem. Massa demais! Bora escutar aí essa segunda temporada, então, que ficou bem legal. E para quem não escutou a primeira também, volta lá e escuta, que tem também muito conteúdo interessante, apesar do formato ser bem diferente. E a próxima pessoa que eu gostaria de chamar é a nossa naturalista, a Luísa de Paula, que está com a gente desde o início também. Nos conhecemos aí há, muito tempo atrás, e ela aceitou entrar com a gente nessa proposta, né, desse podcast. A ideia de incluir o papagaio, inclusive, foi dela. Então eu só existo por causa da Luísa, que deixa um recado para vocês também. Oi, primatas! Aqui quem fala é a Luísa de Paula. Acho que vocês já conhecem a voz. Naturalista na área. Ai, gente, que delícia que foi essa última temporada. Uma aventura e tanto. Para a tripulação aqui do barco, foi um desafio encarar esse novo formato.
Não é moleza escrever um roteiro bem amarrado, com uma pegada ficcional, mas que ao mesmo tempo prioriza a veracidade e qualidade das informações passadas. É muito estudo por trás de cada fala. Eu tenho o maior orgulho de interpretar a naturalista. Afinal, tem muito a ver com a minha atividade na vida real. Sou botânica e meu trabalho é bem parecido àquele dos naturalistas botânicos do passado, que se interessavam de forma geral pelas ciências naturais. Ainda vou para campo, coleto plantas, pesquiso sobre espécies de ambientes pouco estudados, descrevo espécies novas de plantas para a ciência, procuro por padrões de distribuição de espécies, tudo bem parecido ao que naturalistas como Humboldt e Darwin já faziam em sua época. Por isso, me familiarizo muito com a personagem que interpreto, o que me ajuda a escrever os roteiros. Mas, como disse antes, transformar o que fazemos e sabemos dentro do campo das ciências naturais em um roteiro de podcast não é fácil não. É muito difícil evitar os jargões científicos e a linguagem técnica que geralmente usamos nos nossos artigos. Por isso, estamos constantemente ajudando uns aos outros aqui dentro, tentando descobrir coletivamente formas mais criativas de passar o conhecimento científico. Afinal, tudo que a gente quer é falar de forma descontraída e leve sobre ciências socioambientais e sobre biologia da conservação. A gente quer trazer o nosso mundo de laboratórios, artigos, leis ambientais, campo e pesquisa para perto de vocês, revolucionando a relação entre dados técnicos e a comunicação direta com a população. Assim, a gente espera empoderar ainda mais o cidadão, os coletivos, associações e entidades da sociedade civil dedicadas às causas ambientais. Meu recado hoje, para nossos ouvintes primatas, é que replicar o conhecimento é belo. Tem me preenchido bastante, como pesquisadora e cidadã. Eu espero que vocês também possam replicar o que temos falado por aqui e que essa rede de apoio se fortaleça mais e mais. Um abraço para todos e até breve! É isso aí, Lulu. Muito bom ter criado esse projeto com você. E vamos junto para a próxima temporada. Muita coisa legal para acontecer aí, pessoal. E fechando a nossa equipe assim de formação, né, do nosso primeiro episódio do Papagaio de Primata, agora eu vou chamar o Matheus Carvalho. Matheus, na primeira temporada, né, eram nós 4 como host. E agora ele assumiu o papel de Marujo. O Marujo meio com sotaque mineiro, mas não tem como fugir muito não, né? Então, diga lá, Matheus. Pessoal, estamos chegando aqui no final da nossa jornada, né? Nessa segunda temporada. E tentamos fazer algumas coisas diferentes, sair um pouco da zona de conforto, né? Ter que interpretar um personagem é uma coisa muito difícil, ainda mais para quem nunca tinha feito isso. Mas ao longo dos episódios acho que foi ganhando forma, né? O Marujo teve algumas participações interessantes. Então foi muito bom e vamos ver se na próxima temporada a gente expande ainda esse processo criativo para conseguir, né, cada dia mais alcançar o objetivo de fazer novas pessoas escutarem sobre a temática socioambiental. Isso aí, Matheus. Massa demais. Ele ainda gravou um outro áudio aqui explicando um pouco de como que foi a dinâmica dos episódios dessa segunda temporada. Então, conta aí pra gente, Matheus. O que você achou dessa mudança danada que a gente arranjou aí pra segunda temporada? Nessa temporada a gente tentou fazer uma coisa interessante com os episódios, né? A gente teve 5 episódios maiores, com quase 1 hora, e 5 episódios da famosa série Expedições, que a ideia era fazer episódios mais curtos e não necessariamente vinculados à jornada central, né, do barco. Com isso acabamos podendo experimentar, né, fazer episódios mais reflexivos, alguns de temas mais quase poéticos. Então foi essa a ideia de tentar mesclar episódios informativos e episódios reflexivos, por assim dizer. Então gostaria de deixar o convite para quem quiser um episódio para distrair num dia muito corrido e quiser viajar numa expedição. É um mergulho em busca de ar.
que a gente navegou pelos oceanos, mergulhamos, pegamos submarino, foi bem legal, um episódio mais leve. E se quiser um episódio mais reflexivo das diferentes formas como os desastres socioambientais afetam a vida das pessoas, fica o convite para escutar As Amargas Águas das Doces Lembranças, que foi uma homenagem a todos os atingidos e atingidas pelos rompimentos de barragem em Minas Gerais. Então é isso, além desses, já pegando o mais informativo, né? O de mudanças climáticas ficou muito legal, tem muitos dados interessantes, uma ótima entrevista de um dos coordenadores do Observatório do Clima. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e em breve teremos mais. Grande abraço a todos. Então é isso, Matheus, legal demais. Já que todo mundo fez propaganda dos episódios, os que eu mais gostei de fazer foi um encontro com a ciência na Terra dos Papagaios, que todos os integrantes, para quem não sabe, né, do podcast, vieram da academia, assim, todo mundo biólogo, né, quase todos já com mestrado, doutorado, alguns professores, e foi bem desafiador falar de ciência, mas de uma maneira diferente, assim. Então, eu gostei muito de fazer esse episódio. Quem não escutou ainda, foi o primeiro, né? O primeiro episódio da segunda temporada. E um outro que eu gostei de fazer também foi a cultura da conservação. A gente há muito tempo produz conteúdos assim sobre biologia da conservação, mas foi bem legal assim buscar esse histórico, né, da conservação desde antes, apesar da biologia da conservação como disciplina assim ser bem recente, né, da década de 80. A gente tem relatos aí, né, de iniciativas de conservação de milhares de anos atrás. Então foi bem legal fazer esse episódio de cultura da conservação. Mas você deve estar se perguntando aí já sobre os outros personagens, né? Então vou passar a bola para Ana Monteiro, que foi, nossa, um achado assim para a equipe. Quando a gente fez o convite, ela aceitou entrar para a equipe e a gente ficou bem feliz, porque a Ana tem uma maneira muito legal de enxergar as coisas, sabe? E trouxe muitos questionamentos assim para os roteiros, né? Para a discussão dos temas que a gente tinha escolhido para compor essa segunda temporada. Então a Ana vai contar para você um pouco dessa experiência, como que foi para ela. Diz aí, Ana. Oiê, aqui é a Ana com a voz que deu vida à mestra do navio. Após reuniões e várias mensagens de WhatsApp, fechamos no espírito aventureiro como seria essa segunda temporada do Papagaio de Primata. Saídas de campo, equipamentos de coleta, montanhas, inselbergs, burocracias do mundo acadêmico, ok, tudo muito bem, sabemos fazer. Mas criar personagens e poetizar divulgação científica, isso aí era terreno novo e pouco explorado por todos nós. Deu medo? Deu. Também deu insegurança, dúvida, bastante trabalho e, afinal, saiu. Com novas pessoas na equipe, mais colaborações, música de abertura, trilha sonora, ideias e vozes. Entramos em um navio, ganhamos novos títulos e, como dizem meus companheiros mineiros, começamos a prosear. A personagem da mestra me encontrou bastante empolgada em testar minhas capacidades de atuação vocal. Nas histórias, ela trazia um elemento bastante importante para a divulgação científica, que é o contexto histórico. Assim, a gente vai criando uma linha do tempo, entendendo que uma descoberta que é feita hoje não veio do ar. É fruto de anos e anos de estudo, de conexões feitas entre conhecimentos e tecnologias diferentes que nos permite entender sobre o mundo ao nosso redor. Uau! Que jornada fizemos até aqui, hein? Com a mestra, confesso ter aprendido coisas novas sobre história e sobre mim. Sobre o que eu dou conta de fazer, sabe? Bom, na verdade, eu aprendi demais com a galera toda do navio. Afinal, experiência rica é aquela compartilhada, né? Aproveito também a oportunidade para agradecer publicamente a toda a equipe pelo espaço e liberdade de poder explorar caminhos meus dentro da escrita, da criatividade e dessa expressão vocal. Em um mundo virado do avesso pela pandemia, pude conhecer pessoas novas pela internet e microfone. Lembre-se que essa foi a segunda temporada do Papagaio de Primata. Em qualquer plataforma você encontra também os episódios do ano passado. Assim, você pode seguir nos escutando enquanto preparamos a terceira parte dessa aventura. Espero que essa viagem tenha sido gostosa para vocês também, ouvintes. Um beijo. Para mim foi, viu, Ana?
Foi muito legal essa temporada e ver ela fechada com um pacote aí de possibilidades de discussão de vários temas na conservação. Me deixa muito feliz. E acredito que é o pensamento de toda a equipe e espero que você, como a Ana disse, também tenha apreciado esse nosso trabalho. E uma outra pessoa que agregou muito assim para a equipe nessa segunda temporada foi a Laura Romanelli. A Laura é estudante de biologia na UFMG e agora é uma das integrantes da Bocaina e do podcast também. A Laura, que é responsável por grande parte da divulgação, né, da produção dos conteúdos para as redes sociais, ajudou muito a dar esse salto assim no podcast para a segunda temporada. E ainda ajudou, né, participando como uma das personagens das nossas histórias. Ela foi a paleontóloga e também gravou um recadinho aí para vocês. A paleontóloga teve uma participação bem tímida, tendo em vista outros personagens, mas acredito que ela, por meio de suas explicações sobre o passado, me ensinou muito sobre o presente. Eu acabei entrando nesse barco no início do ano, então o frio na barriga foi grande, e não por estarmos em alto mar, mas sim por ser uma experiência completamente nova. A descoberta do Mundo Podcast veio junto de muita insegurança, mas quando trabalhamos com uma equipe tão fantástica, o medo logo vai embora. Eu espero que você, ouvinte, tenha se divertido e aprendido tanto como eu nessa expedição. A ciência e a comunicação é um match necessário. Afinal, não basta falar a língua do outro. É preciso percorrer rotas ainda pouco exploradas. Vida longa ao papagaio de primata. Isso aí, Laura. Vida longa ao papagaio. Com certeza estaremos aí juntos por mais muitas expedições. E uma pessoa também que compõe nossa equipe, mas que não gravou o recado, foi a Isabela Azevedo. A Isabela ajudou muito na produção dos textos, assim, da nossa multiplataforma, né, que é esse espaço que a gente tem na internet, que a gente agrega todas as referências que a gente usou para construir o roteiro. A gente inclui vídeos complementares sobre o tema e também um glossário, assim, com a explicação de alguns termos, né, que a gente julgou pertinente discutir em cada um dos episódios. Então, um espaço bem legal, multiplataforma. Quem tiver interesse, entra lá no biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata. Tem uma página para cada episódio. Inclusive, é um material muito rico, assim, para utilizar na sala de aula, né, para mostrar para as pessoas. Então visite depois nossa multiplataforma e muito do conteúdo lá se deve a Isabela. Valeu demais, Isabela. E de tanto falar aqui já tá me dando fome. Vou falar em fome, tá na hora de passar a bola pro nosso querido cozinheiro Antônio Cruz, um companheiro aí de longa data também, que agora tá morando em Luxemburgo, na Europa, né? E o Antônio já tava com a gente na primeira temporada, mas nessa ele assumiu esse papel de cozinheiro que se encaixou muito bem, assim, na personalidade dele, sabe? Então todas as falas do cozinheiro foram criadas assim com muito carinho. E o Antônio tem esse dom mesmo de usar as palavras. Então com vocês o recado do nosso cozinheiro, Antônio Cruz. Existem assuntos que nos são apresentados de uma forma muito crua e por isso temos dificuldades em digeri-los e aproveitá-los da melhor forma. Assim como vários alimentos, alguns campos da ciência necessitam desse cozimento, do preparo, do corte, da fervura e só depois ser servido à mesa da sociedade. Talvez seja esse o motivo de muitos ainda não enxergarem a importância da ciência, porque com certeza comeram a informação de forma crua. A informação foi para o prato sem passar pela cozinha. E no nosso navio tentamos ser essa cozinha, tentamos trazer alguns assuntos que achamos relevantes para a nossa sociedade. Além de amaciar as informações duras de artigos científicos, tentamos também colocar algum tempero para ficar mais gostoso, né? A poesia, a imaginação, a descontração e alguns exemplos do dia a dia, sem falar no tanto de convidados legais que tivemos a honra de receber. Foi um grande desafio, para mim foi uma experiência sensacional. Consegui viajar para o mundo inteiro estando no mesmo espaço. A cozinha é com certeza um dos melhores lugares do mundo para se bater papo. Eu acho que poucos discordariam dessa afirmação. Até quando saio da cozinha, o sabor das conversas continuam na mesa da minha cabeça.
um menu de assuntos que, ao serem movidos na panela, nos trazem essências e sabores que melhoram a nossa consciência e a nossa forma de ver o mundo. Essa frase até deu fome, viu? Muito amor envolvido. O carinho na hora de cortar o alho, o barulho dos cortes do repolho e a tensão na hora de cortar a cebola. Todas essas atividades se cruzam com o carinho de quando falamos da saúde e biodiversidade, do barulho e da bagunça das informações jogadas de qualquer forma na rede, assim como a tensão e as lágrimas de quando falamos da destruição das nossas serras e dos avisos melancólicos de Carlos Drummond de Andrade. Todos esses episódios acimentaram uma das poucas certezas que eu tenho sobre as coisas da vida. A cozinha é um laboratório fenomenal. E a frase "nem só de pão vive o homem" faz todo sentido. O que sai desse espaço alimenta o corpo e alimenta a alma. Amei participar dessas aventuras. Isso aí, nosso cozinheiro querido. Estaremos juntos aí na próxima temporada, legal demais. E agora um personagem que foi o último que a gente criou, mas que fez toda a diferença nos episódios, que criou uma chamadinha que foi um marco na história do Papagaio de Primata. Vou ficar com saudade desse grito até a próxima temporada sair. Ahoy, primatas! Tô brincando. Aqui quem fala, vocês já devem ter percebido, quem escuta bastante é o Pedrão, Pedro Tauti, né? Eu interpreto o escrivão do navio. Geralmente eu fico encarregado de fazer a ponte, né, entre os ouvintes e a nossa tripulação. Isso tem sido muito legal, uma coisa que eu gosto bastante de fazer, porque é muito gratificante lidar com os recados de vocês, né? Com as coisas, suas opiniões, com as suas angústias, com as suas alegrias. Muita gente querida, que a gente já conhece há bastante tempo, muita gente que eu não conhecia e que foi super legal saber um pouco mais, ver o que estava achando, então eu fiquei super feliz. Quem acompanha desde a primeira temporada notou a guinada que esse barco deu, né? E foi super legal. Ficou, né, de uma maneira muito mais interessante de falar com as pessoas e também muito mais planejado, então foi muito mais difícil. Eu não lidei diretamente com os roteiros, eu fiquei realmente mais preso ao meu papel mesmo, né? Mas eu sei o quanto foi difícil pro pessoal do barco, né? Pro pessoal que estava fazendo o roteiro e produzindo episódio e tudo mais. Da minha parte, as maiores dificuldades foram, primeiro, acompanhar os roteiros. Eu não consegui ter tempo para isso. Eu já faço divulgação científica em outros meios também, né? Então para mim foi super difícil conciliar. Mas o mais difícil mesmo foi fazer humor nessa nova etapa, porque eu achei os episódios de uma sensibilidade muito grande, assim, então muito bonitos no geral. E é difícil rir da beleza, e muitas vezes a beleza é um pouco triste também. E achei super complicado, tentei, né, a minha maneira, tentei, né, como a gente é brasileiro, a gente está acostumado a rir dos nossos próprios problemas, nossos próprios desafios, nossas próprias desgraças, né, vídeos memes que a gente produz, mas foi super difícil fazer isso, né. Teve um episódio que foi logo depois do episódio sobre o acidente, né, que matou o Rio Doce, que assim, eu tava fazendo texto e quase chorando, não tinha muito o que eu falar, né? Também foi mais formal, mais planejado, isso foi super difícil porque eu tinha que escrever mais ou menos o que eu estava falando. Na verdade, eu escrevi mesmo o que eu estava falando. Eu pensei em começar fazendo uma voz diferente, mas eu falei, poxa, eu não sou ator, então vai ser super difícil continuar com a voz para sempre, então decidi fazer um personagem que tivesse uma voz mais parecida com a minha. Mas eu gostei bastante, né? No geral, ficou mais bonito, mais interessante e muito mais gostoso de escutar. E para mim foi super legal fazer essa temporada. Espero voltar na próxima e espero que vocês tenham gostado. Olha, eu imagino que se você está escutando esse episódio, você acompanhou a temporada inteira. Mas se você não acompanhou, se quiser relembrar algum episódio em específico, eu tenho dois episódios aqui para indicar que eu gostei bastante de escutar e que para mim foram um super desafio comentar. Então eu convido vocês a escutarem o episódio 3, né, dessa segunda temporada, Uma Ilha Fora do Mapa, mais sobre lixo, assim.
E tem várias informações super interessantes, como por exemplo essa ilha fora do mapa, que vocês vão saber o que é quando vocês escutarem. E outro que ficou, esse é muito lindo, assim, dá um nozinho na garganta, uma marejada no olho só de lembrar, que chama As Amargas Águas das Doces Lembranças. É o episódio 4 da temporada 2. É um episódio muito bonito e tem, infelizmente, de uma beleza muito triste, que é sobre a morte do Rio Doce, né? Mas é isso, gente. Espero ver vocês na próxima temporada. Espero conseguir fazer vocês darem risada e ficarem mais felizes, né? Um grande beijo, um grande abraço do escrivão Pedro Tauti. Ah, legal demais, Pedrão. Todos muito felizes de ter você aí participando da criação de tudo isso. E agora a nossa última personagem, que na verdade não era um personagem, né? Era uma voz de fora, a narradora do podcast na segunda temporada, que tem um recado em tom de despedida. Olá, pessoal. Eu sou a Lívia Esther. Vocês já reconhecem a minha voz? Eu estive abrindo e encerrando cada episódio dessa segunda temporada do Papagaio de Primata. Participei de 2 episódios da série Expedições e da redação dos roteiros Expedição Naturalista e A Admirável História da Vida. Fazer parte dessa temporada do Papagaio de Primata foi uma experiência de grande envergadura para mim, que me permitiu abrir as asas no universo da divulgação científica, dos podcasts, ainda mais com esses roteiros para lá de papagaiados, nos desafiando a pensar e a comunicar sobre ciência e meio ambiente de uma forma bastante incomum para quem esteve, né, dentro desse universo acadêmico a maior parte do tempo. Então é uma oportunidade muito boa de sair, né, e de falar sobre todas essas coisas incríveis que a gente faz e descobre na universidade. E a linguagem que a gente desenvolveu nesse podcast é uma mistura entre um audiobook, um teatro, poesia e prosa. Eu me aninhei muito bem no seio dessa equipe incrível. Esses papagaios e mamagaias são demais, me deixaram chocada. Tem uma notícia que me deixou voando um pouco baixo, que eu não poderei continuar na próxima temporada. Meu trabalho como professora na Universidade Federal de Ouro Preto está bastante puxado, com o ensino remoto, nesse período de pandemia. E agora eu estou começando alguns projetos de extensão importantes aqui para a cidade de Ouro Preto, além das pesquisas e orientações que eu trabalho com o Campo Rupestre e com as Sempre Vivas. Eu quero continuar passarinhando aqui com esses papagaios sempre que me chamarem para um voo, aqui e acolá, e desejo toda sorte para que voem cada vez mais alto, migrando, alcançando os 4 cantos do Brasil e do mundo. A gente conta com vocês para espalhar sementes. Cada um desses episódios dessa temporada é uma bela semente que pode germinar aí no pensamento e no coração, né, por todos os cantos. Então, estamos no aguardo da próxima temporada. Um abraço a todos e agradeço aos ouvintes, escutantes, primatas, amantes desse podcast. Oi, Lívia, legal demais. Foi muito bom ter você na equipe nessa segunda temporada. Na primeira, a Lívia já fazia parte, né, do nosso quadro Leve Pluma, mas na segunda temporada se consolidou aí como uma das hosts, né, do podcast, e realmente fez muita diferença sua participação nos episódios. E claro que todos temos desafios aí nas nossas carreiras, e foi um privilégio mesmo ter você na equipe, e com certeza a gente vai continuar conversando. Da mesma maneira que na primeira temporada o André Aroeira, né, participou de um dos quadros, a Maria Auxiliadora Drummond, que também é professora só que da UFMG, também participou, e a Luísa Coutinho também, que na primeira temporada ajudou muito a gente no quadro que ela dava algumas sugestões assim para professores, né, de como lidar com determinados temas. Então é isso, para a próxima temporada com certeza surgirão novos colaboradores, novos nomes aí que vão ajudar muita gente a construir essa história. Bem, acho que é isso, né? Até logo, até rapidinho. Só vamos adiantar aqui a terceira temporada e logo estaremos juntos. O papagaio aqui já está ansioso para conversar novamente com vocês. Mas para isso a gente tem o nosso e-mail, papagaio de primata
biologiadaconservação.com.br. Está lá o tempo inteiro, então se quiser conversar com a gente pode ser por e-mail e no nosso site biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata. Também tem um espaço lá para comentários, então a gente sempre fica muito feliz quando a gente recebe um comentário, um recado de quem escutou os episódios. Então se você quiser deixar um papagaio feliz, manda lá uma mensagem pra gente que a gente vai ler com carinho e é bom que deixa trabalho pro escrivão já começar quente na próxima temporada. E para finalizar, agradecer a todas as personalidades que participaram dessa segunda temporada. Era um objetivo que a gente tinha mesmo, conversar com pessoas ligadas à arte, né? Porque a gente acredita muito nessa interface entre arte e ciência. E foi muito legal todos que colaboraram de alguma forma lendo poemas, recitando pedaços de livro, né? E valeu mesmo pela participação de todos. Com certeza na próxima temporada teremos mais novidades. E é bom se pedir agradecendo a todo mundo que escutou a gente, mas também os nossos amigos e familiares que auxiliaram muito numa vaquinha virtual que a gente fez só entre os conhecidos para viabilizar a terceirização da edição do podcast Papagaio de Primata. Na primeira temporada era a gente mesmo que editava, fazia tudo, mas é um trabalheira danada e com esse recurso a gente conseguiu terceirizar a edição dos episódios e também tivemos a nossa trilha sonora feita sob encomenda. É uma trilha belíssima composta pelo Aloysio Lous, lá de Brasília, da Som do Cosmo, que tem dado vida desde o início da segunda temporada às nossas histórias nesse cenário das expedições do papagaio e da tripulação da nossa embarcação. Já com saudade, em breve a gente encontra novamente. E agora fique com a trilha completa e original do Papagaio de Primata. A gente nunca colocou ela inteira, mas agora você que ficou até o final escutando esse episódio especial de encerramento da segunda temporada, escute aí a nossa trilha sonora do Papagaio. Um abração, nos encontramos em breve de novo.